Boa noite, meus amigos, meus companheiros de live. É um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a teoria do fato jurídico. Nós estamos ainda no plano da existência, né? Então, faltou na nossa última live, nós ficamos na classificação do fato jurídico, do negócio jurídico em unilateral, bilateral e plurilateral. Vimos que a lateralidade é de onde são emitidas as vontades. Então, se uma vontade é emitida num sentido e outra em outro sentido, e essas duas se fundem, nós temos um negócio jurídico bilateral. Se essa vontade é só emanada de um lado, nós temos um negócio jurídico unilateral. Em geral, os negócios jurídicos bilaterais são a soma, são a fusão de duas vontades emitidas de lados opostos, porém coincidentes sobre o objeto. A compra e venda, um quer vender, outro quer comprar. A doação, um quer doar, outro quer receber, e assim por diante. Então, a lateralidade também não tem nada a ver com, nós já vimos isso, não tem nada a ver com a pessoalidade. É possível que de um lado só haja mais de uma pessoa. Então haveria pluripessoalidade e unilateralidade. Então isso aí me parece que está esclarecido. Então, a segunda categoria dos negócios jurídicos, nós só vamos analisar aqui as mais importantes, que tem muita tentativa de classificação, e nós vamos trabalhar apenas aquelas que nos parecem as mais comuns e as mais necessárias ao trato do direito, no dia a dia do direito. Então, nós temos a segunda categoria, são os negócios jurídicos causais e os negócios jurídicos abstratos. Olha, essa questão dos negócios jurídicos causais e negócios jurídicos abstratos, isso o Ponte Miranda dá um tratamento completamente diferente do que todo mundo já deu. A teoria da causa foi criada na França. Os autores franceses criaram a teoria da causa, mas subjetivaram a causa. Causa como fim, causa como objeto, causa como objetivo final do negócio. E então, quando acontece isso, a causa perde seu sentido próprio, porque a causa é objetiva. O que é, na verdade, a causa? A causa é o resultado jurídico de um determinado negócio jurídico. Então, é ver qual a consequência que tem esse negócio in genere. Em qualquer caso, ele vai ter aquela situação. Então, o Ponte Miranda, ele classifica as causas em 4 causas. Causa constituende ou credende, que é aquela que cria direitos, constitui direitos. A segunda é a causa donandi, é aquela que a finalidade é doar, transmitir gratuitamente um bem de um patrimônio para outro. A terceira categoria é a solvendi, a causa solvendi, que é aquela que tem por finalidade adimplir obrigações, extinguir obrigações. Então essas três causas, elas solvendi, donandi, credende. Então essas 3 causas são as verdadeiras causas do direito. Então,
Quando um negócio tem uma causa dessa específica, prevista na norma, se ele se destina a doar, se destina a constituir direitos, ou se destina a extinguir obrigações, a adimplir obrigações, então nós temos um negócio jurídico causal. Praticamente, quase todos os negócios jurídicos são causais. Quase todos. Cada um tem a sua destinação própria. Se você adimpre pelo pagamento, ou se você transmite pela compra e venda, se constituiu o direito, extinguiu o direito, solveu obrigações, ou doou, isso aí seria a causa de cada um desses negócios. Mas, paralelamente, há negócios que são abstratos. Abstrato significa não tem causa. Eles existem em si, por si e somente por si. Não depende de causa nenhuma. Os títulos de crédito, as emissões de títulos de crédito, todos eles são negócios jurídicos abstratos. Eles não estão relacionados essencialmente a criar, a solver ou a doar. Então, veja-se uma coisa. A emissão de um cheque. Se você emite um cheque, mesmo que esse cheque seja nominal, esse cheque não tem uma causa regular. Não quer dizer que, eu emiti o cheque porque eu emiti o cheque. Isso não interessa. Interessa que o cheque existe por si. Então, por isso, o cheque pode circular à vontade. Basta um endosso ou basta a transmissão daquele cheque se ele não é um cheque nominal. Aquele que tiver o cheque na sua mão, ele é o titular daquele direito, independentemente do como aquilo chegou na sua mão, a menos que seja ilícita essa recepção, que alguém tenha recebido isso ilicitamente, roubado, ou coisa desse tipo, aí é diferente. Mas ele em si é um negócio abstrato. É possível, isso aí é uma discussão muito, muito interessante, na meu ver, é possível você transformar um negócio abstrato num negócio causal, desde que você declare o motivo pelo qual está sendo emitido aquele negócio, aquele cheque, por exemplo. Então, eu comprei um automóvel, e então jogo atrás no verso do cheque, eu digo, este cheque se destina a pagamento do preço do automóvel tal que eu comprei. Se houver algum problema com aquele negócio, eu posso bloquear o cheque. Por quê? Porque aquele cheque, que é em si abstrato, ele tornou-se causal. A mesma coisa uma nota promissória. A nota promissória é um título abstrato. Aquele que for o portador da nota promissória, aquele é o titular daquele crédito, independentemente de saber por quê. Você pode, chegando nessas feiras de automóvel que tem aí populares, alguém chega lá, compra um carro, paga com um cheque que eu dei a ele porque comprei um carro a ele. Ele paga o cheque com aquele camarada pega aquele cheque, paga outro carro que ele comprou a outro. O outro paga outro. O cheque rodou em 20 mãos. Quem tiver a última mão do cheque é o titular. Porque o negócio é abstrato. Então, os títulos de crédito, em geral, são abstratos. Mas a maioria dos negócios jurídicos, todos são causais. Tem uma causa específica. Donandi, credende ou constituende. Solvende, quero dizer. Solvende, donandi, constituende ou credende. Bom, a outra categoria
Essa é engraçado porque de vez em quando os caras dizem umas bobagens, o camarada quer falar latim sem saber e de vez em quando diz umas besteiras. Essa categoria é inter vivos e mortis causa, ou causa mortis. Quer dizer, entre vivos ou a causa de morte. Mas eu tive um colega aqui, que era advogado, e ele chegou para mim e disse: eu acabei de fazer um negócio intermortis. Eu digo: que negócio de intermortis é esse? Um testamento. Porque ele entendeu que se não era intervivos, era quando morresse, era intermortis. E rapaz, não existe essa figura, não, é causa mortis. E é assim, essa história de coisa. Tem uma coisa também muito engraçada. Tinha um colega nosso muito importante, ele se achava uma coisa genial, falava muito empolado, só falava com uma complicação muito grande. E esse colega chegou, fez uma petição inicial de um testamento. E disse assim: o decujus deixou 5 decujinhos, que eram os filhos, né? Os decujinhos eram os 5 filhos que o camarada tinha deixado. Quer dizer, o cara que vai falar o latim sem saber o que é que está dizendo, né? Então evite o latim. Se você puder falar tudo em português da maneira mais simples possível, para que se entenda o que você está dizendo, é assim que você deve fazer no trato dos seus negócios. Bem, a outra, os negócios mortis causa, eles têm umas certas restrições. Você não pode fazer certos negócios que são proibidos. Proibidos porque tem um cunho moral nisso aí. Por exemplo, um filho que vende a futura herança que vai ter do pai. Herança de pessoa viva não pode ser negociada, é nula, né? Então, às vezes nós temos situações em que os negócios causa-mortes não podem ser feitos. Causa-morte a causa de morte é aquilo que vai ser eficaz depois da morte da pessoa. Isso é o que é um negócio mortis causa. A outra categoria é entre negócios consensuais e negócios reais. O negócio jurídico consensual é aquele que se formaliza simplesmente pela manifestação de vontade das partes. Numa compra e venda de bem móvel de pequeno valor, o simples acordo do negócio realiza o negócio jurídico se concretiza, o suporte fático dele se concretiza. Mas há negócios jurídicos que não basta o acordo de vontades, não basta o consenso. É preciso que haja um ato-fato, que é o quê? A tradição da coisa efetivamente. Por exemplo, o empréstimo mútuo. Você vai ao banco, toma um dinheiro emprestado, faz um contrato, aquele contrato cheio de mais de 200 páginas, que o cara fica pensando tudo no mundo, que você vai enganar o banco. E você assina aquele negócio. Aquele contrato está feito, aquele negócio jurídico está feito. Não. Aquele negócio jurídico falta um ato para que ele se complete, que é a tradição do dinheiro. Quando o dinheiro for posto na sua conta, aí o contrato de negócio, o contrato de empréstimo foi feito. Antes disso, não há o negócio. Há uma promessa de empréstimo, mas não um empréstimo propriamente dito. É real. Por que se chama real? Porque essa tradição é o ato de uma coisa. Real em direito está relacionado à coisa.
Res no latim quer dizer coisa. Então, tudo aquilo que diz respeito às coisas em si, materiais, então você tem um negócio jurídico real. Consensual, basta o acordo de vontades. Eu quis, você quis, está fechado o negócio e está encerrado o assunto. A outra categoria são os negócios jurídicos patrimoniais e extrapatrimoniais. Durante muito tempo se falou que direito tinha que ser patrimonial. Há autores famosos que sustentam isso aí. Direito que não tem patrimônio, que não tem valor, esse direito não é direito. Então todos os negócios seriam patrimoniais. Os patrimoniais eles se dividem em duas espécies. São os obrigacionais e os juros reais. Negócios obrigacionais são aqueles cujo objeto do negócio é uma promessa de ato humano. Vejam bem. O que torna o negócio ter um objeto específico, quando ele é obrigacional, é que esse objeto da obrigação é sempre um ato humano. No momento em que, ao invés dessa promessa de ato humano, uma coisa for o objeto desse contrato, então você tem um negócio jurídico, júri real. Júri real, por quê? Porque nós estamos tratando de coisas. Incide sobre coisas. Por exemplo, a constituição de uma hipoteca. É um negócio jurídico, júri real. Já uma compra e venda é um negócio jurídico simplesmente obrigacional. Na compra e venda, o comprador promete pagar e o vendedor promete vender, entregar o bem. Então, são promessas humanas. Veja, isso é uma coisa muito importante. Porque, repare, ninguém pode obrigar alguém a fazer uma coisa que ele não queira. Se eu não quiser uma coisa, e não quiser firmemente, e tiver sentir meu caráter abalado, eu digo, morro, mas não faço. Ninguém pode obrigar alguém a fazer uma coisa. Então, em geral, o que se faz não é o ato em si, mas o objeto é você prometer fazer aquele ato, praticar aquele ato. Isso é o que caracteriza o objeto do negócio obrigacional. Se eu não fizer, ninguém pode me obrigar a fazer. Mas há os instrumentos para que aquela minha obrigação seja realizada, seja adimplida. Posso executar a obrigação, né? Então, você substitui o ato por uma compensação, por uma indenização, por exemplo. Como eu antes me referi a isso aqui numa outra live, mas vou repetir. As garantias das dívidas na história do direito, a primeira garantia que se criou foi a vida do devedor. Se o devedor não pagasse, o credor podia matá-lo. A segunda garantia, isso não deu certo. Não deu certo por quê? Eu não recebia a dívida, matava o cara e ficava por isso mesmo. Eu perdia o valor patrimonial do negócio em si. Segundo instrumento que os humanos criaram,
a escravidão. Se eu não pago, posso me tornar escravo do meu credor. Também isso não dava certo. Porque muitas vezes o cara que não tinha tido condições nem de pagar a sua dívida, como é que ele ia trabalhar para se libertar? Ele tendo em casa comida e o diabo a quatro. Então, não era grande negócio. A primeira forma que o romano usou para que as dívidas fossem realizadas, fossem cumpridas, foi a alienação fiduciária em garantia. Os gregos criaram a hipoteca, o penhor, a anticrese, e o romano criou essa figura da alienação fiduciária em garantia. O que é que acontece acontecia no direito romano? O devedor entregava o bem ao credor para o credor administrá-lo. Mas a dívida não era paga com aquele bem. Essa forma o romano afastou logo depois, achando que ela era imoral e injusta, porque você tirava do devedor a sua capacidade, a sua possibilidade de, com aquele bem, realizar o adimplemento daquela obrigação. Mas quando isso apareceu no Brasil foi uma festa, todo mundo achou uma maravilha. Então os bancos que emprestam para quem compra um automóvel, é uma maravilha. Só é pegar o carrinho, que o carro é meu. Eu empresto, mas fico com o carro para mim. E você só tem o direito de usar. É isso que é a alienação fiduciária em garantia. São modos que se usou, ou que se usaram e que se usam para quê? Para realizar as dívidas que o credor, que o devedor não pode pagar ou não quer pagar. Isso por essa impossibilidade de você obrigar o cara a pagar. Ou paga ou morre. O cara prefere morrer. Aí não paga. Né? Bom, então, a outra categoria são os extrapatrimoniais, que, como eu disse, muita gente acha que isso não existia. Hoje não, hoje isso já está diferente. Veja, eu imagino, é uma coisa que para mim tem uma importância grande na explicação das coisas. Quando você trata dos bens, dos direitos, dos patrimônios, daquilo que toca a alguém, você tem o que eu chamo de esfera jurídica. Não sei o que chamo. O Ponte já chamava e muita gente fala nisso, mas com um conceito diferente. O que é a esfera jurídica? A esfera jurídica é um conjunto de todo o seu patrimônio ativo e inativo. São esferas, digamos assim, concêntricas. A primeira esfera concêntrica da esfera jurídica, a primeira delas é a propriedade, são os bens materiais. Quando amplia, essa aí vem uma segunda esfera, são os direitos, não de propriedade. Por exemplo, o meu direito de autor de um livro é a propriedade imaterial. Quando você soma essas duas coisas, você tem a segunda esfera da esfera jurídica da pessoa. A terceira é o patrimônio. Aí sim, esse patrimônio, até aí, os bens são materiais. A quarta esfera e última, que compõe a esfera jurídica, são os direitos sem mensuração econômica.
Esses direitos que são da pessoa, mas que você não mede economicamente. Esse meu direito vale R$100, vale 200, vale 1 milhão. Podem até se transmudar em algo que tenha valor econômico. Por exemplo, o nome de uma pessoa não tem valor econômico, mas o nome de um cantor famoso, de uma marca famosa, tem valor econômico. Então, nessa esfera é possível acontecer isso. Então, a soma dessas 4 esferas é onde estão os objetos do direito. Esses objetos, então, vocês veem que na última esfera estão os direitos sem mensuração econômica. Então, são direitos não patrimoniais. Isso, por exemplo, no direito de família. O direito de família é uma grande parte dos direitos que existem no direito de família. E o direito de família trata, não tem patrimonialidade. É o amor, é o carinho, é a afeição, é a afetividade, que é o cerne desse negócio. A outra categoria são os negócios solenes e não solenes. A doutrina, na maioria dos doutrinadores, se refere a negócios formais e negócios não formais. Formais seriam aqueles que teriam uma forma, e os não formais que não teriam forma. Eu acho essa linguagem, formal e não formal, uma linguagem inadequada. Porque, se nós olharmos para o universo, nós vamos ver que tudo no universo tem forma. Umas formas mais complicadas, umas formas mais solenes e outras formas menos solenes. Até a definição de amorfo qual é? Amorfo é aquilo que tem a forma do vaso que o contém. Tudo tem forma. Então, quando você diz formal ou não formal é uma coisa que não existe, porque não tem forma, e essa categoria você não encontra no mundo. Então, para mim, os negócios ou são solenes ou não solenes, mas todos são formais. Solene é aquele contrato, é aquele negócio jurídico que tem um ritual especial para a prática desse negócio. Por exemplo, o casamento, a compra e venda de bem imóvel. Toda compra e venda de bem imóvel precisa de um documento escrito. É uma solenidade. O casamento é toda aquela solenidade que vocês conhecem, né? E assim por diante. Então, a solenidade é mais complexa, como um testamento. Tem que ser, se for público, tem que ser perante um tabelião, com 2 testemunhas, que assista o ato durante todo o seu desenrolar, e assim por diante. Já o não solene são aqueles que a solenidade sejam simples. Por exemplo, numa troca de bens móveis de pequeno valor, é só eu passar entrego a minha bicicleta e você me entrega a bola de futebol que eu troquei pela bicicleta. Esse é um negócio não solene. Então, eu uso essa linguagem porque me parece que é uma linguagem mais adequada do que formal e não formal. A outra categoria, essa daí é interessante, são os negócios típicos e atípicos. Negócios típicos são aqueles que a lei regulamentou. Olha, nós vamos ver uma coisa. O direito anda sempre a reboque dos fatos. O direito não anda na frente dos fatos. O direito não prevê o que pode acontecer no futuro
em determinadas circunstâncias e em determinadas operações negociais. A sociedade é que provoca o fato, que faz o fato acontecer. E à medida que esse fato acontece, e esse fato começa a interferir na relação entre as pessoas começam a ter interferências por isso. Então essa figura da interferência é que faz com que se tenha um fato como relevante. Isso é a valoração dos fatos sociais. Então, por exemplo, há alguns anos não existia o contrato no direito brasileiro, não existia o contrato de leasing. Não existia o contrato agora a palavra está me faltando, mas um contrato vamos falar com o leasing. Então, o leasing é uma criação do direito inglês, americano. O que é? É uma soma de dois negócios. Naturalmente, alugar somente tinha uma coisa, era uma coisa. Mas alugar com a promessa de venda já era outra coisa, diferente. Então, as discussões que geraram em torno do leasing, que, por exemplo, obrigou a que o governo viesse e regulamentasse o leasing. Contrato de prestação de serviço médico. Não existia isso há 40 anos, 30 anos, 40 anos, não existia. Então, alguns grupos começaram a explorar aquele tipo de prestação de serviço. E nessa prestação de serviço começaram a haver os desinteresses, os choques de interesse entre o prestador do serviço e aquele que se servia daquele serviço. Então, nisso aí, o que é que nós tivemos? A regulamentação dos planos de saúde. Mas eu quero mostrar o seguinte: o direito vem sempre atrás. O direito nunca está na frente. Então, por isso é que o negócio jurídico pode ser atípico. Você pode criar na sua mente um tipo de negócio e fazer esse negócio oferecer às pessoas, então muitas pessoas concordarem em fazer negócio com você. Até que começar a haver os choques de interesse. E então aí é que o direito aparece e regulariza. Quando o direito regulamenta esse tipo de negócio jurídico, ele deixa de ser típico, ou melhor, deixa de ser atípico para ser típico. Ele passa a ter uma tipologia legal. O tipo legal está ali estabelecido em lei. Então, vocês estão vendo que os negócios típicos, em geral, abrangem quase todas as possibilidades de negócio. Por que abrange isso? Porque sempre que se cria um negócio atípico e esse negócio passa a ter influência, regulamenta-se esse negócio. Compra e venda, doação, locação, representação, tudo isso são negócios que são típicos. Finalmente, tem uma categoria que são os negócios unitários e complexos. Esse é um negócio meio complicado. Toda vez que eu dou aula sobre isso, eu tenho que me explicar, e os alunos me pedem mais explicação,
porque vem um negócio meio confuso, mas na verdade não é. Negócio uno é um negócio que é ele só. Compra e venda, pronto. É um negócio único. Doação, locação, um negócio único. Quando você une dois negócios com o mesmo fim específico, mesmo fim específico, veja bem, é o que vai caracterizar isso aí. Quando você junta dois negócios, por exemplo, com o mesmo fim específico, você tem um negócio unitário. Ele não é uno, tem mais de um. Ele é unitário. O negócio unitário, ele pode ser complexo. Então você pode ter um negócio unitário simples, como você pode ter um negócio unitário complexo. Por exemplo, quando você contrata para viajar para a Europa, com passagem de avião, hospedagem, comida, transporte e tudo mais, você está fazendo um negócio que é unitário, porque o fim específico é um só, mas é um negócio complexo. Diferente disso, são os negócios plurais. Os negócios plurais são vários negócios que você pode ter até uma mesma finalidade, mas que cada um existe de per si, sem uma relação e sem um fim único. Essa categoria dos unos, unitários, complexos e plurais, essa categoria, ela interessa por causa da questão de nulidade, quando você chega no plano da nulidade. Um negócio uno, ele, se é nulo todo. O unitário e o complexo, ele pode ter uma parte nula e uma parte válida. E então, se você pode fazer a separação daquilo que é nulo e daquilo que é válido, você tem uma nulidade parcial do negócio. Então, a utilidade maior é em função do problema da separabilidade das partes. Se você pode separar uma parte que é defeituosa e manter uma parte que é normal, então você, por exemplo, num negócio de constituição de sociedade, um menor entra nesse negócio aí, dizendo-se maior, por exemplo, entra no negócio. Aquela relação daquele menor é nula, mas a relação dos outros, do negócio em si, não continua normalmente. Então, essa separabilidade das partes é que leva à utilidade dessa classificação de uno, unitário e complexos. Agora, deixa eu voltar aqui a um temazinho que nós já tratamos antes, mas que agora há uma coisinha que eu gostaria de voltar a isso. É na crítica que se faz aos negócios jurídicos, né? Eu já expliquei que o que há, na verdade, é que as pessoas, os juristas, boa parte dos juristas, se mantém ainda no passado, usando o mesmo conceito do passado, e não atualizou esse conceito. E hoje, aquele conceito do passado pode não se ajustar, se já era incompleto, se ele já não era completo quando foi feito, tornou-se pior ainda depois que o mundo evoluiu, o mundo teve um desenvolvimento diferente. Então, isso aí, a questão da concepção clássica do negócio jurídico, usado isso para criticar o negócio jurídico, isso aí eu já tratei e não vou tratar mais. Mas veja, o direito do consumidor, um dos argumentos que os consumeiristas usam para dizer que o negócio jurídico
não é o negócio jurídico, não é adequado ao direito de consumo. Quando o argumento que eles usam é que um deles é o problema das nulidades. E no direito comum, no direito civil, as nulidades têm um tratamento. No direito de consumo, a nulidade tem outro tratamento. Olha, me parece o seguinte, essa distinção não tem maior significado se a gente se lembrar de que nulidade é matéria de direito positivo. A nulidade não tem um caráter genérico, não tem um fundamento teórico só. Cada sistema jurídico, o francês, o americano, o inglês, o alemão, o russo, o brasileiro, o italiano, o argentino, cada um dá o tratamento que quer. Por exemplo, na Colômbia, há um dispositivo de lei que diz o seguinte, que com 30 anos, prescreve qualquer nulidade, inclusive por ilicitude do objeto. O que é uma coisa que parece que não é por causa que durou 30 anos que o objeto deixou de ser ilícito. Mas está lá. Cada sistema jurídico tem o modo de tratar a nulidade. Olha, eu vou contar uma coisa a vocês. Esse foi um negócio engraçado, porque eu fui a Passo Fundo fazer uma conferência sobre nulidade. E então eu disse isso, que uma teoria da nulidade era impossível você fazer uma teoria, que muita gente grande, da maior qualidade, da melhor qualidade, juristas de uma expressão extraordinária, europeus e assim por diante, tentaram fazer e não conseguiram. Por exemplo, há um autor, é uma tese de doutorado que foi defendido na faculdade da Universidade de Aix-la-Chapelle, na França. Esse livro, de um autor chamado Japiot, ele tem 900 páginas. O título do livro é Teoria Geral das Nulidades. E a conclusão a que ele chega, depois de 900 páginas, é de que é impossível se fazer uma teoria geral das nulidades. Isso você encontra em outros autores, como Guggenheim, como Aubrey-Roux, como Degenkolb, e assim por diante. Tentativas e mais tentativas de se fazer uma teoria geral da nulidade, mas que emperra, porque aqui o critério é um, aqui já é o critério diferente, aqui o critério já é outro. Então como é que eu faço uma coisa genérica? Que eu possa abranger tudo, sem deixar nada de fora e explicando tudo. Então, eu contei essa história aqui já uma vez, que nessa palestra que eu fui fazer em Passo Fundo, eu então, quando citei o Japiot, eu dizendo que era impossível isso aí, quando citei o Japiot, eu digo, e então o Japiot, depois de 900 páginas, chegou à conclusão portuguesa de que era impossível fazer uma teoria das nulidades. E o auditório foi um sucesso. O auditório começou a bater palma, a rir, foi aquela festa. Eu digo, opa, que coisa bacana. Nunca pensei que isso fosse uma piada tão interessante. Mas o problema todo é que, junto de mim, estava um professor português. E eu, quando disse isso, a meninada achou aquilo uma maravilha, porque eu tinha gozado
sem querer, porque eu não sabia que ele era português, senão eu não teria feito. E então, mas isso foi um fato curioso. Mas veja, o que é que acontece com o direito do consumo? O direito de consumo, como eu também já me referi aqui outras vezes, é um microsistema no direito brasileiro. Você tem o direito civil, você tem o direito do consumo, que era um contrato específico, é um negócio jurídico em que o sujeito é o consumidor, sempre o consumidor. E o sujeito, o outro sujeito, é o fornecedor do serviço ou o fornecedor do material. Então, o que nós temos são microsistemas. Microsistemas que tratam diferentemente a mesma coisa. Enquanto o direito civil tem esse elenco de nulidades, o direito de consumo tem outro elenco de nulidades, considerando aquelas pessoas envolvidas. Mas por isso o negócio jurídico não é adequado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O negócio jurídico é adequado porque é uma categoria universal. Quando você compra algo num supermercado, você está fazendo uma compra e venda. E compra e venda é o quê? Se não um negócio jurídico. E só é você olhar isso com simplicidade e tirar da sua cabeça que é aquela definição que veio lá do Windscheid, veio do Savigny, veio do Mennich e outros grandes juristas alemães. Essa categoria não se presta mais, nem se prestava quando foi feita, quando disseram, como tentaram explicar. Não se presta mais a isso. E então, qual é o que se presta hoje? Todo negócio onde há, todo fato jurídico onde há exteriorização de vontade consciente e poder de autorregramento da vontade, você tem um negócio jurídico. Aí você diz assim, mas no negócio de consumo, o sujeito oferta e o outro recebe, são os contratos pré-determinados, os contratos, agora está me faltando a palavra. Isso aí não quer dizer nada. O fato desse contrato ser contrato de adesão, de ser um contrato de adesão, não altera nada. Porque se eu não quero comprar, não quero me submeter às regras que o comerciante estabelece, o que é que eu faço? Não compro. Assim, mas isso é muito simples, mas é a realidade. Não é o fato de eu aceitar um contrato de adesão que aquele contrato de adesão não vai ser um negócio jurídico. Porque o meu poder de autorregulamento da vontade, eu já disse aqui, esse poder de autorregulamento da vontade pode ser o mais amplo possível, negócios jurídicos atípicos, ou mais restritos possíveis, como negócio jurídico de tipologia muito restrita. Então, eu entendo que essa restrição que se faz à aplicação da categoria negócio jurídico ao direito de consumo e que se usa isso como para dizer que o negócio jurídico não se aplicaria, não era adequado para os negócios de consumo. Me parece que isso aí é um grave equívoco. Me desculpem os meus amigos consumeristas, que eu os tenho muito e os respeito demais. Então, meus amigos, nós estamos aqui chegando ao fim. Estou às ordens. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, hoje eu tinha pensado também, se desse tempo,
era em trabalhar a categoria dos ilícitos. Mas essa categoria nós vamos deixar para a próxima live, na próxima quarta-feira, que eu espero que todos os que têm me acompanhado estejam presentes a isso, que é a maneira como Ponte de Miranda trata a ilicitude é completamente diferente de como se faz por aí afora. Entendeu? Então, estou à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta ou então me mandar pelo meu e-mail, que é mbmelo com 2 L's, @uol.com.br. E eu terei prazer em tentar explicar o meu pensamento. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.